versículo 3. Provérbios 16, versículo 3. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Podeis se assentar. Aleluia. Igreja do Senhor, onde está o nosso foco? É o que nós vamos falar hoje, que aprove o Senhor trazer essa palavra aos nossos corações. Vivemos em um mundo em que valorizamos o planejamento. Então, começo de ano, né, já foi até mencionado aqui pelas nossas irmãs, que a gente tende a planejar o ano, não é assim? Todo começo de ano, todo mundo quer planejar. Não, porque agora que eu vou planejar, porque esse ano vai ser isso, vai ser aquilo, eu vou estar focado, focada, né? E aí, assim, a gente acaba traçando aí o nosso ano, fazendo aí, né? Mas, a maioria das vezes, a verdade é que esse planejamento é mais para o sucesso pessoal. Seja no trabalho, nos estudos, na vida familiar, somos constantemente incentivados a traçar metas e a lutar para alcançá-las. Fazer planos, irmãos, é muito importante, óbvio que é. É uma parte essencial da nossa vida. Sem metas, não há direção, né? Podemos nos sentir perdidos e sem propósito. Também nos permite definir metas claras, que nos ajuda a visualizar o que nós queremos alcançar, onde nós queremos chegar, né? Ter objetivos específicos nos dá algo para trabalhar e nos motiva, assim, a seguir e a agir. Mas a verdade é que a nossa capacidade de atenção está diminuindo. E muitas vezes, por esse motivo, não planejamos bem. Nós não temos muito foco. Ou não sabemos, de fato, o que é prioridade para a nossa vida. Toda hora a gente muda. É uma coisa aqui, outra hora é outra coisa ali. Então, a gente desiste também muito fácil, né? E justamente por isso, os nossos planos acabam terminando em frustrações, incertezas, né? E aí começamos a nos lamentar. Nossa, por que não deu certo? Eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito aquilo. Aí a gente fica perdido. Para onde que eu vou agora? O que eu faço? Não é assim? Ou só comigo que acontece isso? E aí a gente até, às vezes, acaba colocando a culpa em Deus, né? Nossa, Deus, mas por quê? E começa a questionar. Ou então, né, quando a gente quer muito alguma coisa, naquele auge do imediatismo, o que a gente faz? É de Deus. Tenho certeza. Agora, né, Dri? Agora vai dar certo. Não, Deus está no negócio. Ó, vamos orar que vai. Não é assim? Porque a gente quer muito. Naquele imediatismo, a gente quer muito os nossos desejos, né? E aí a gente faz isso.
O maior inimigo do foco é a exaustão. Quando estamos cansados e cansadas, não temos combustível para nos concentrar. Essa é a verdade, né? Isso se chama obesidade mental. Eu já até trouxe isso aqui para vocês uma vez. Muitas informações na cabeça, né? Acaba deixando a gente sem foco, perdida. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então, isso dá obesidade de informações. Vivemos em uma sociedade cada vez mais voltada para o eu, o egocentrismo, né? O foco das pessoas está frequentemente em seus próprios desejos, em realizar os seus próprios desejos, os seus prazeres, conquistas. Enquanto a presença de Deus, o que vai acontecendo? Vai sendo deixada de lado. Isso reflete em várias áreas da nossa vida, até mesmo em pequenos hábitos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, sabe? Vai assim, ó, minando, minando. E aí, com o tempo, né, a gente vai deixando as coisas do Senhor para segundo plano e não nos torna prioridade, né? Alguém tem acompanhado aí pelas redes uma explosão que deu aí de um jogo chamado Tigrinho. Muitos influenciadores, né, tava fazendo com que as pessoas jogassem e tudo mais, levando as pessoas a criarem vícios, né? Terem problemas com esse tipo de jogo, e pessoas acreditam fielmente naquilo que as pessoas estão falando, e aí acaba até colocando em risco a própria vida, a vida da família, né? As suas finanças e tudo mais. Também, assim como o Tigrinho, também tem outras atividades que viciam, né? Mas esse jogo em si tem sido manchete aí, né? Informações aí nas redes sociais, porque as pessoas estão descobrindo agora que realmente não faz bem, porque muitas pessoas acabaram perdendo muito dinheiro, né? E aí, o que acontece? Esses jogos rápidos, eles tendem a trazer uma felicidade momentânea, uma felicidade rápida, né? E aí você não consegue, e aí você quer jogar de novo, e aquilo vai te viciando. Se vocês prestarem atenção, é bem colorido, né? O colorido, ele chama isso para... psicologicamente, ele acaba fazendo você ter mais concentração naquilo e não tendo concentração em outras coisas por causa desse colorido, né? Então, esse tipo de recompensa que eles falam é mais uma mentalidade que simboliza no próprio eu. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero me satisfazer, né? Eu quero ter esse prazer que é momentâneo, né? Então, essa busca por ganhos fáceis gera uma satisfação imediata, né? E logo depois uma frustração. E aí, essa busca constante por esse meu sucesso, meu lucro, minha diversão, tem levado milhares de pessoas a se viciarem, ficando presas e acorrentadas aí pelo engano, independentemente das coisas que não nos traz paz nem felicidade, e leva as pessoas a tirarem os olhos de Deus e a ignorar o verdadeiro propósito da vida, que é confiar e depender somente dele. Então, nessa era virtual aí, meus irmãos, nossa atenção se transformou em um bem cada vez mais raro e valioso, né? Vivemos em um contexto contraditório de que, um lado, exigem de nós muito foco e produtividade. Do outro, somos bombardeados por fontes de distrações. Saber, então, autogerir a atenção é uma habilidade cada vez mais necessária. Estava até comentando ali, Caná. A gente está fazendo alguma coisa... Em piscar de olhos, a gente se distrai e deixa aquilo para lá, e a gente vai fazer outra coisa. E aí, quando vê, meu Deus, eu ainda não fiz isso. E uma coisa vai levando a outra, quando chega, né, no final do dia, ou que você precisa terminar, você não terminou, na verdade, nem começou aquilo que você deveria ter começado. Então, é muito fácil, hoje em dia, nós nos distrairmos, principalmente com as telas, porque as telas é o grande percentual aí de tirar o nosso foco das coisas, né? Então, inclusive, tem muita gente que está se autodiagnosticando com TDAH. O que é o TDAH?
transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, é um distúrbio neurobiológico que afeta a capacidade de concentração e pode causar hiperatividade e impulsividade. E tem muita gente aí dizendo que tem sem saber o que é. Né? Ah, eu tenho TDAH. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de concentrar. Será? Né? Muita calma. Para ter este diagnóstico, precisa apresentar pelo menos de 5 a 6 sintomas de desatenção, em 2 contextos. E também 6 tipos de hiperatividade ou impulsividade que causa problemas em 2 contextos. Por exemplo, em casa e no trabalho. No trabalho e na escola, entendeu? Então, precisa ter aí pelo menos de 5 a 6 déficit de atenção em 2 ambientes diferentes para você também ver se tem esse certo diagnóstico. Então, tem muita gente aí se autodiagnosticando sem saber o que é. Precisa ter laudo, precisa ter um estudo. Tem um tempo também para isso, para você saber, enfim, né? Às vezes as pessoas falam também só para tentar fugir aí de certas responsabilidades, né? Não querendo assumir as responsabilidades. Amém. Então, nós estamos com tanta pressa para atingir esses nossos objetivos, né? Será que estamos incluindo Deus nos nossos planos? Ou estamos apenas seguindo os nossos próprios caminhos? Procurando em coisas e pessoas, esperando que serão supridos e então assim atingir a tal felicidade, né? Nós aprendemos domingo, então, né? Nossa irmã Ná trouxe que o povo de Deus é povo posicionado. Então a gente precisa ficar bem atento àquilo que o Senhor já começou falando esse ano com a gente enquanto igreja. O Senhor quer o povo posicionado, o Senhor quer um povo com foco nas coisas do Senhor. Porque esse ano não vai ser diferente, vai ser até melhor do que o ano passado. Mas a gente precisa estar posicionado como um povo de Deus. Amém? Porque povo posicionado na presença do Senhor é aquele que não... Pois aquele que não se aprende a se posicionar tem um coração inquieto e nos deixa ansioso, inseguro e obstinado por tudo aquilo que não agrega em nada no nosso viver. Será que estamos mesmo, então, buscando primeiro o reino de Deus ou tentando carregar o peso das nossas obras sozinhos? A sabedoria bíblica nos convida, então, a entregar nossas ações e intenções, porque o Senhor, Ele sabe o que vai dentro do nosso coração. Não adianta fazer para inglês ver, o Senhor, Ele sabe, Ele conhece o meu e o seu coração. Nós precisamos ser verdadeiros diante do Senhor. Verdadeiros, porque senão não prospera, senão não vai para frente. E aí, sabe, lá no final, nossa, mas por que não deu certo? Eu estava nos caminhos do Senhor, será? O Senhor, Ele conhece a intenção do meu e do seu coração. Por isso que nós precisamos confiar e colocar os nossos planos em suas mãos, encontrando direção, equilíbrio e propósito. Parece fácil, né? Eu sei que falando assim parece fácil, mas se a gente precisa estar posicionados, disposto, aí o Senhor vem e nos ajuda. Aí fica fácil. Se a gente deixar sem compromisso, aí vai ficar difícil e a gente não vai conseguir se concentrar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando foi, então, a última vez que você entregou seus planos a Deus antes de agir? Ou começamos a agir por imediatismo? Você confia plenamente que Deus está no controle ou sente a necessidade de resolver tudo por conta própria? Às vezes o esperar demora. E aí a gente quer fazer com as nossas próprias mãos. E o que acontece? A gente quebra a cara. A gente quebra a cara. Suas metas pessoais estão alinhadas com os valores do reino de Deus? São reflexões que a gente tem que fazer para nós mesmos. A gente precisa responder para nós mesmos. Porque se a gente quer chegar no final do ano, né, de 2025, posicionado, com foco, a gente precisa incluir o Senhor em tudo. E muitas vezes a gente não faz. A gente precisa ser verdadeiro diante do Senhor. Por isso é a oportunidade, esta noite,
nesse começo de ano, se posicionar e ter foco. Acertar o alvo. Não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. A gente vai ter aflição? Sim. Como a nossa irmã Nath falou, sim. Passaremos pelo vale? Talvez. Mas se o Senhor for o nosso centro, for o nosso foco, nada vai nos derrubar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 16, 3 que nós lemos é um princípio e não uma promessa. E não uma promessa. São sabedorias para a nossa vida. Se a gente for sábio e obediente e buscar fazer a vontade do Senhor, não é uma promessa, é um princípio de valor. Que se a gente seguir, a gente alcança os objetivos, alinhado com a vontade do Senhor. É importante entender que esse versículo apresenta uma sabedoria prática e não uma promessa absoluta. Ou seja, trata-se de um princípio bíblico que nos orienta sabiamente, mas isso não garante que nossos planos terão sucesso. Ou seja, isso não garante que tudo acontecerá conforme desejamos, mas que Deus fará que nossos planos sejam realizados de acordo com os seus propósitos. Amém. Aleluia. Não devemos buscar a Deus para garantir sucessos, isso a gente já sabe, né? A Bíblia nos mostra que os filhos de Deus também passam por insucessos e crises na vida. Jesus mesmo nos disse que neste mundo teríamos aflições. Aleluia. João 16, 33. Isso significa que nem sempre viveremos num mar de rosas, né? E é importante também a gente passar pelas aflições, porque é onde a gente busca mais o Senhor, a gente põe a nossa fé em prática, a gente ora mais, né? Muito importante também. E a gente sabe com quem tá com a gente do nosso lado nesses momentos. Enfrentamos lutas, vitórias e aflições, mas avançamos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Quantos estão comigo aqui? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A palavra consagrar aqui significa literalmente entregar, né? Ou depositar, que é no hebraico. Dando a ideia de colocar algo completamente nas mãos do Senhor. As obras mencionadas se referem às nossas ações, planos e esforços. O verso promete que quando confiamos nossas obras ao Senhor, Ele firma os nossos pensamentos. Olha só que beleza. Trazendo estabilidade e direção. Deus criou todas as coisas para o seu propósito. Aleluia. Glória a Deus. Podemos traçar, sim, nosso caminho, mas é Deus quem dirige cada passo. Verso 9 de Provérbios 16 diz isso. Se confiarmos em Deus, Ele nos dará a sabedoria que precisamos para viver uma vida sábia e próspera. A sabedoria é um dom de Deus. Se a gente pedir, Ele dá. Ele dá. Mas Ele vai dar nos exemplos, no dia a dia. Como eu vou obter sabedoria, Senhor? Te dando um caminho, te dando algo para resolver, te dando uma pessoa para falar do amor de Jesus, te dando a palavra para a gente poder nos espelhar, porque a nossa vida é reflexo, né? Daquilo que a gente faz, do que a gente vive, do que a gente lê, do que a gente ouve. As nossas ações são isso, os nossos comportamentos são ligados a isso, irmãos. De tudo que a gente vê, de tudo que a gente ouve. Não é assim? Quando você anda muito com uma pessoa, você começa a falar igual, né? Parecido. É assim. Então, se a gente está firmado na palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, não tem como ser diferente de Jesus. A gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa ter sabedoria, até nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso caminhar, no nosso agir. Para a gente poder refletir a presença do Senhor, a luz de Cristo que habita em nós. Amém? Ela é a capacidade de discernir o certo do errado, o bom do mal e de tomar decisões acertadas. Então, se a gente colocar tudo na mão do Senhor, quando tivermos que tomar decisões, serão acertadas. Por quê? Porque não estamos sozinhos. Nós estamos dizendo, Senhor, eis aqui, está aqui, nas tuas mãos eu te entrego.
E aí o Senhor vai falar: filho, filha, vai por aquele caminho. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E ainda que você encontre um buraco, um tropeço, eu te ajudarei. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Aleluia. Temos um ano inteiro aí pela frente, irmãos. Coisas lindas e grandiosas vai acontecer, eu creio. A gente já pode sentir o mover do Senhor sobre a nossa vida aqui enquanto comunidade. Nós vamos para outro lugar. E esse lugar vai ser tão abençoado quanto. Mas nós precisamos ter foco. Nós precisamos ter o direcionamento do Senhor. E Ele está nos chamando. Posicionamento. Não é fácil, é difícil. Mas com o Senhor se torna tudo fácil. Porque quando a gente entrega os nossos planos de acordo com a sua vontade, Ele nos direciona. Amém? A palavra bem-sucedido significa dar certo ou alcançar o objetivo. Então, no contexto deste versículo, significa que os nossos planos serão realizados de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. E ao fazermos planos em busca dos nossos próprios desejos e ambições egoístas, porque nós fazemos pensando somente no nosso eu, né? Corremos o risco de nos desviar do caminho de Deus e do caminho que Ele tem para nós. Portanto, é crucial buscar a orientação de Deus ao fazer os nossos planos e estar dispostos a ajustá-los de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Aleluia. Às vezes quando a gente ora e o Senhor fala não, você fala, ai Senhor, né? Mas depois a gente vê, nossa Deus, obrigada Senhor. Obrigada. E a gente é tão miserável, porque a gente não entende no começo. Depois que a gente vai entender, a gente vai igual um cachorrinho manso lá e falar, ai Jesus, obrigada. Se eu tivesse ido por ali, eu tinha me estrupiado, né? Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus 6,33, diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus. Jesus reforça o mesmo princípio que devemos buscar este primeiro reino, né? E o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O que significa buscar o reino de Deus em nossas decisões diárias, irmãos? O que significa então? Primeiro, colocar Deus acima de tudo e a sua vontade como base dos nossos planos e confiar que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Esta prioridade espiritual garante que nossos planos não sejam meramente humanos, mas alinhados com a vontade dEle. Que nós já falamos que é boa, perfeita e agradável. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor aqui prevalecerá. Provérbios 19, 21. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Essa passagem é um complemento também de Provérbios 16, 3, que ao nos lembrar de que, por mais que façamos planos, e está tudo bem, né? Somente a vontade de Deus permanece. É somente a vontade dEle que vai permanecer. Isso não significa que devemos parar de planejar. Óbvio que não. Mas que nossos planos precisam ser submetidos à sua soberania. Aleluia. Porque desde quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós precisamos viver a sua soberania. Pararmos de sermos desobedientes. Ah, mas eu sou desobediente. Ah, mas é só isso aqui. Ah, mas é só isso aqui, Senhor. Não. Em todas as áreas. Em tudo. Ah, mas eu vou estar viajando. Não. Ah, mas eu vou... Não. Obediência. Foco no Senhor. Antes dos nossos desejos pessoais ou preocupações, devemos buscar agradar a Deus e a viver de acordo com os seus princípios. Isso envolve confiar plenamente nele. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali,
Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, aleluia, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4, do 13 ao 15 é essa passagem. Amém? Glória a Deus por isso. A palavra de Deus é um manual para a nossa vida. É um manual para a gente viver todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Do começo ao final do ano. Tiago, então, reforça que a dependência de Deus em nossos planos é essencial. Quando entregamos nossas obras a Ele, reconhecemos que nossa vida e os nossos planos, então, estão em suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem planos aqui alinhados com o do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Se não temos, nesta noite agora nós vamos aprender a alinhar os nossos sonhos, os nossos desejos com a vontade do Senhor. Porque o povo de Deus é povo, como diz o pastor, sabido. E o Senhor, Ele vem com a sua palavra para nos ensinar. Ele vem corrigir porque Ele corrige aquele que Ele ama. Né? E quando a palavra começa a vir numa direção, a gente precisa ter os ouvidos atentos, porque o Espírito está falando. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu já quero testemunhar e agradecer a Deus pelo grande livramento. Quem vai fazer planos maus? Ninguém vai fazer planos maus. Porque, como disse agora na palavra, você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas a nossa vida está guardada pelas mãos do Senhor, eu creio nisso. Ontem o Isaac, minha irmã, minha tia, meu sobrinho e minha prima teve um grande livramento. Eles pararam na rua para deixar minha tia. Vieram 2 motoqueiros armados e abordaram eles e levaram todos os celulares. Minha irmã falou: calma, está tudo bem, leva o que você quiser, mas tem criança aqui. Deixa-nos em paz. E aí eles pegaram os celulares armados e foram embora. Graças a Deus que o Senhor guardou a vida deles, porque não levou o carro com as crianças dentro. São tantas reportagens que a gente vê que, levam o carro, deixa jogado em algum lugar e as crianças estavam dentro. Bens materiais não é nada, irmãos. Não é nada diante da nossa vida, da grandeza do nosso Senhor. Por um segundo, lembra do estudo do tempo? Por um segundo, o Senhor, Ele age, mas Ele cuida do seu povo. Porque os planos são deles e não nosso. Pode me tirar tudo, mas a presença do Senhor nunca sairá da minha vida, em nome de Jesus. Porque louvado é o nome do Senhor que guardou a vida deles, em nome de Jesus. Aleluia. Mas a pergunta é: o que significa então buscar o reino de Deus em nossas decisões diárias? Segundo, alinhar nossos desejos à vontade de Deus e a viver os valores do reino. Alinhar os nossos desejos à vontade de Deus e a viver os valores do reino. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, 5, não é assim? Este versículo, então, enfatiza que a entrega e a confiança no Senhor resultam em ação da parte de Deus. Quando entregamos nossas preocupações e nossos desejos a Ele, podemos descansar na certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor. Amém? Para que nossos planos e pensamentos sejam firmados, precisamos então renovar as nossas mentes, para então discernirmos a vontade do Senhor. Isso é o foco. Se a gente parar, escutar a voz do Espírito, que Ele fala conosco, buscar, orar, louvar, abrir a boca e dizer: Senhor, eis-me aqui. E entregar as nossas preocupações, os nossos desejos, Ele cuidará de nós. Aleluia. Aleluia. Ele sabe de que eu e você precisamos. Para que nossos planos e pensamentos sejam firmados, precisamos renovar então as nossas mentes.
e para discernir a vontade de Deus. Isso envolve, então, buscar a direção dele através da oração, da leitura da palavra, da obediência, do fazer, do amar. Né? Olha quantos verbos. E o Senhor, Ele quer completar a nossa vida em todos os momentos, em todos os sentidos, em todos os verbos. Agir, amar, fazer, adorar, falar, orar, buscar. Olha que lindo. E às vezes a gente acha que é só orar aqui rapidinho, 1 horinha por Deus e está tudo bem. Hoje eu estava falando para o Isaac, eu falei, meu filho, diante da grandeza do Senhor, o que a gente, quantos minutos, quantas horas do nosso dia a gente se dedica ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo quem Ele é, ainda mais acima de todas as coisas, né? Quem Ele é na nossa vida, o nosso Salvador. Isso basta, isso basta. Nós precisamos ter foco, o Senhor ser a nossa prioridade, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu tenho certeza disso. Porque se a palavra diz, é o Senhor falando. O reino de Deus não é algo físico, mas é um estilo de vida fundamental na justiça, na bondade e no amor. Isso significa agir com integridade, amar o próximo e ser reflexo da luz de Cristo no mundo. Amém? Glória a Deus. Mas, em último lugar, a pergunta foi assim: o que significa então buscar o reino de Deus em nossas decisões diárias? Em terceiro lugar diz, depender somente de Deus e não de coisas materiais, participando e contribuindo com a obra de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem então seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia. Filipenses 4, do 6 ao 7. Confiar no Senhor não significa que nunca teremos dúvidas ou desafios, não. Nós vamos ter. Mas sim, podemos descansar então em sua paz, enquanto seguimos o processo. Aleluia. É difícil? Não é fácil. Mas se a gente pedir a sabedoria do Senhor e a paz que excede todo entendimento, Ele vai nos dar o descanso enquanto a gente passa por esse processo. A ansiedade é substituída então pela certeza de que Deus está no controle. É outra coisa também que a gente precisa tirar da nossa vida. Eu estou com ansiedade, eu estou com isso, estou com aquilo. Eu estou com a paz de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. A gente precisa trocar as nossas palavras. Muitas vezes a gente fala sabe? E aí a gente está trazendo isso para a nossa vida. Será que é isso que Deus se agrada, de quando a gente abre a boca para falar algo positivo, de bênçãos? A gente está agradando ao coração do Senhor? Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. O que a gente pensa, vem para o coração e aí vem para a nossa boca. Quando entregamos nossas finanças também a Deus, reconhecemos que tudo o que temos vem dele e que somos apenas administradores dos seus recursos. Dizimar é o reconhecimento de que tudo o que temos vem de Deus. É uma das formas mais obedientes de honrar a Deus com que Ele nos confiou. Ofertar também são doações voluntárias dadas além do dízimo como um ato de generosidade e amor ao próximo. Nós temos essa oportunidade de exercer essa honra ao Senhor, essa gratidão ao Senhor, que o Senhor tem nos confiado. E aí a gente, quer reter, sabendo que aqui, nessa casa de oração, para onde vai as finanças? Para onde vai as doações, as ofertas? E cada vez mais o Senhor prospera, o Senhor,
faz transbordar com abundância, porque é um trabalho feito sério, é um trabalho que agrada o coração do Senhor. E eu quero continuar fazendo parte disso. Eu quero. E a gente precisa ser obediente no Senhor até nas nossas finanças, porque não vai faltar para a nossa vida. Se a gente buscar primeiro o reino de Deus, em todas as áreas, inclusive nas finanças, né, irmã Kátia já testemunhou aqui, o Senhor, Ele vai suprir as nossas necessidades. Amém? Honrar ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, do 9 ao 10. Este versículo nos ensina a colocar Deus em primeiro lugar, até em nossas finanças, devolvendo a Ele a primeira parte do que ganhamos. Ao fazer isso, mostramos confiança de que Ele suprirá as nossas necessidades. São em todas as áreas o foco, irmãos. Todas as áreas. Amém? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé. Olha o jogo aí, olha o jogo aí. O jogo do tigrinho. Muitas pessoas desviadas, pensando só no ganho próprio. O que eu vou fazer com tanto dinheiro? Para que eu quero? Né? Se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Diz lá em 1 Timóteo 6:10. Embora o dinheiro em si não seja ruim, o apego excessivo a ele pode nos afastar de Deus. Ao confiar, então, as nossas finanças a Ele, evitamos cair na armadilha da avareza e nos concentramos no que realmente importa, buscar o reino de Deus. Como? Honrando a Deus, ajudando a sustentar a obra de Deus, sendo generoso e obediente. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E o meu pouquinho, com o seu pouquinho, o Senhor faz grandes maravilhas. O Senhor faz festa, o Senhor dá milagre, o Senhor move céus e terras para abençoar os necessitados. Porque é da vontade do Senhor que nós tenhamos esse olhar misericordioso para os nossos irmãos e irmãs. Amém? E para finalizar, então, a prioridade do reino, então, é a confiança em Deus. Então, o provérbio que nós lemos, só para resumir, nos ensina que para termos uma vida abençoada, estar e entregar, então, as nossas obras, o nosso agir, o nosso viver ao Senhor. Essa entrega exige fé, submissão a Deus, obediência, foco, direcionamento, sabedoria, libertação, cura. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Essa busca contínua pela vontade de Deus, quando a gente coloca o reino em primeiro lugar, experimentamos então a paz, a direção, mesmo em meio às incertezas da vida. Mas Ele vai nos dar paz. Amém? Que nós então possamos refletir. Que área da sua vida você ainda precisa entregar completamente a Deus? Vamos nos fazer essa pergunta esta noite. Vamos direcionar os nossos caminhos, endireitar as nossas veredas. É tempo, é começo de ano. Temos um ano inteiro aí para endireitar as nossas veredas, entregar ao Senhor, confiar e obedecer, porque o foco está lá. E a gente vai chegar juntos, de mãos dadas, adorando e agradecendo a esse ano maravilhoso que ainda vamos percorrer. Amém? Como você pode buscar o reino de Deus em suas decisões diárias? Mais uma reflexão. Quais passos práticos você pode tomar para alinhar seus planos com a vontade de Deus? Algumas perguntas que a gente precisa se fazer a todo momento, para balancear o nosso viver. Será que eu estou vivendo de acordo com a vontade do Senhor? Será que os meus desejos estão alinhados com o do Senhor para esse ano? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera da nossa vida enquanto comunidade, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto ministério? O que o Senhor espera?
A gente precisa alinhar. Senhor, o que o Senhor precisa? O que a gente precisa fazer, Senhor? Foco. Foco na minha palavra. Não vamos nos dispersar, irmãos. Muitas coisas tiram da gente do foco. São segundos para a gente sair do foco. Uma criança chora, a gente já se dispersa. Você sabia que para voltar ao foco daquilo que você estava fazendo demora 23 minutos? É muita coisa. 23 minutos para você voltar a ter foco, concentração. Se a gente não tiver foco e concentração nas coisas do Senhor, a gente vai se perder, igual o videozinho que eu passei aqui. A gente vai ficar para lá e para cá. Onde que eu vou? Para onde que eu vou? Né? Perdido, para lá e para cá. E não sabe aonde vai. E aí chega no final do ano cansado, estressado, cheio de doença, com a alma batida. E aí a gente vai olhar alguns irmãos aqui comemorando, festejando. Deus fez isso igual a gente fez aqui, né? Alguns irmãos testemunharam, lindo, maravilhoso. Todos têm que ter coisa para contar. Porque o Senhor, Ele abençoa a todos. Ele quer abençoar a todos. Mas a gente precisa ter foco. Porque em todo momento o Senhor cuida de nós. Todo momento Ele fala com a gente. Se a gente estiver olhando, catando a mosca, igual diz o nosso pastor. O Senhor falou, a gente... Nossa, mas o Senhor não fala comigo. Você estava caçando a mosca, o pernilongo. Nesse calor tem muito pernilongo, né? Foco, concentração, posicionamento. Aleluia. Somos encorajados a agir com humildade, reconhecendo a soberania de Deus, que conhece o futuro e sabe o que é melhor para nós. Amém? Entregue os seus planos e sonhos nas mãos do Senhor neste ano de 2025. Confia de coração que Ele fará o melhor. Amém? Glória a Deus. Que as palmas louvem ao Senhor e que agradeça a oportunidade que o Senhor falou ao meu coração nesta noite, possa ter falado ao coração dos irmãos também.